vez aqui para apresentar uma videoaula para os alunos do pré-vestibular social da Prefeitura de Macaé. E hoje o nosso tema é filosofia cristã, abordando a patrística, que é, digamos assim, o início do pensamento cristão como filosofia. Há uma discussão, né, entre os filósofos sobre se é ou não uma filosofia o cristianismo. Talvez nos dias de hoje ele possa estar distorcido, mas com certeza é uma forma de pensar, mudou a compreensão do mundo. E naquele momento, então, que nós nos atemos aqui, era sim uma filosofia na minha compreensão. Quando cai o Império Romano, nós vamos ver que os reinos bárbaros começam a adentrar, a montar novas estruturas dentro da região do Império Romano do Ocidente. E aí, o único pilar de resistência daquilo que será o Império, o que sobrou, o novo Império Romano, vai ser o cristianismo. E entre esses povos bárbaros nós vamos ver surgir algumas etnias que vão se converter ao cristianismo. A partir daí, o cristianismo precisa se adaptar a essas novas realidades. Desde a sua nascente, desde esse momento inicial, quando a igreja começa a se estruturar ainda dentro do Império Romano, até ele se firmar, nós vamos ver que alguns pensadores vão surgir para dar sentido, para dar compreensão, para dar lógica dentro daquele contexto da filosofia, que tudo tem uma razão, que tudo se explica pela razão. E a patrística vai surgir nesse contexto. A partir dessa nova proposta ou dessa nova ideia que seria o cristianismo, começa a surgir então um poder que a Igreja Católica vai adquirir. Ela vai se transformar na soberana, naquela que controla, naquela que determina todos os aspectos da vida espiritual no mundo ocidental. E eles são os únicos letrados, eles são os únicos que têm conhecimento das letras, da filosofia, das matemáticas, de todos os conhecimentos. Eles são os únicos que dominam totalmente isso no mundo medieval. Esse mundo medieval que está surgindo aí. Então, vai ser necessário se buscar uma conjunção, uma conexão entre a razão e a fé. É preciso agora se explicar como é que essa fé procede, como essa fé, o que é essa fé? Você tem que fazer uma compreensão da fé. E a patrística, no primeiro momento, é o primeiro pensamento filosófico que vai ter essa função. Né? Os primeiros padres começam, por isso é patrística, começam então essa discussão, esse debate, essa temática sobre a fé e a razão. Começam então, através do seu discurso, uma apologia, que nós chamamos de uma preocupação apologética, de engrandecer, de fornecer respostas para essa fé. Um exemplo muito interessante que costuma sempre se usar é o seguinte: o apóstolo Paulo, enquanto ele está no mundo romano, divulgando as palavras, as ideias do Cristo, ele tem uma receptividade muito interessante. Mas quando ele sai, quando ele ingressa nas antigas civilizações gregas, que conheceram os princípios de Platão, de Aristóteles, de Sócrates, que tudo se fundamentava na razão, ele tem uma dificuldade muito grande. Ele vai encontrar uma resistência, e isso nós vimos que ele faz epístolas, ele faz cartas específicas para esse mundo grego. Ele diz, por exemplo, quando ele diz assim, não, porque Deus criou o mundo. Aí os pensadores, os letrados filósofos gregos, mas como assim Deus criou o mundo? Quem é Deus? Começam questionamentos e que precisam ser
ser discutidos, precisam de uma lógica, precisam de uma fundamentação. Né? Porque para tanto os platônicos como os aristotélicos e os socráticos, tudo tinha uma razão, existia uma explicação lógica. E o cristianismo começava a romper com essa lógica quando diziam que as coisas eram assim porque eram assim. Agora era preciso se corrigir isso. Agora o cristianismo precisava de uma lógica, de uma filosofia para explicar principalmente a questão da fé. Então vai surgir esses primeiros padres seguindo essa linha de pensamento que nós identificamos como patrística, vão começar a discutir, vão começar a debater a questão da fé. Né? Então a fé vai precisar de uma razão. E entre essas primeiras discussões racionais sobre a fé, nós vamos ver que surgem algumas teorias das quais nós destacamos aqui três principais. A da iluminação divina. A ideia, a razão para se ter fé é que se recebe uma iluminação. Nós somos a mais perfeita criação de Deus. Nós temos um quê divino, nós temos a razão, nós temos o raciocínio. A outra linha é a predestinação. Todas as coisas estão predestinadas. Nesse quesito, há uma resistência muito grande dos gregos em relação a ideia de que a coisa é assim, já feita, tudo já está feito, a vida como se fosse um livro e todo dia se passa uma página. Então os gregos têm uma resistência muito grande. E a terceira hipótese é a do conhecimento, que para se conhecer as coisas, para se entender o mundo, é preciso ter fé naquilo que se vê. Aqui nós temos uma mistura meio daquela coisa da essência do Platão com algumas das discussões de Aristóteles, quando ele diz que é preciso, a compreensão do mundo está naquilo que nós vemos, conhecer o mundo está naquilo, está aqui no próprio mundo. Então tem aí meio uma mescla que esses primeiros teóricos discutiram sobre a patrística no contexto da filosofia cristã. Quando a patrística começa a discutir a razão para a fé cristã, que é o momento em que o cristianismo começa a alcançar os povos gregos, já existia desde a antiguidade uma ideia de que o ser não podia vir do não ser. E isso colocava a ciência, o conhecimento dos gregos, em rota de colisão com a ideia de que Deus, do nada, criou o mundo. E aí nós vamos ver então que essa é uma discussão muito acirrada e é um trabalho que precisa de um digamos assim, de um referencial. Esse referencial para os primeiros patrísticos será a Bíblia, que aí começa-se a montar a Bíblia. A patrística vai entre o século V e o século X, mais ou menos, como o único pensamento, um dos únicos pensamentos da igreja, pensamentos filosóficos da igreja. E então busca-se durante esse período essa tremenda discussão. O principal nome da patrística foi Santo Agostinho. Agostinho era um nobre e que não tinha nenhuma crença, não acreditava em nada, mas a mãe dele, convertida ao cristianismo, começa a falar cotidianamente com ele: você precisa conhecer, e ele então conhece um cristão, Cícero, que começa a dizer para ele: olha, você precisa conhecer as propostas. E ele conta: tá bom, vamos discutir. Aí ele começa a se interessar principalmente na discussão do que se chama maniqueísmo, a existência do bem e do mal. E ele começa a fazer perguntas para Cícero, assim: por que, se Deus criou todas as coisas, por que ele criou o mal? Por que ele não fez só o bem? Então
Deus não é bom? E essas perguntas foram começando a remoer em Agostinho, até que ele então se converte à fé cristã e vai se tornar um desses pensadores, né? A discussão, o conhecimento dele vai aumentando circunstancialmente e ele vai se tornar um dos pensadores que vai defender essa ideia, vai discutir os principais pontos dogmáticos, né, dos dogmas, aqueles que são inquestionáveis da igreja, né, ele vai começar a fazer um debate para que se tenha esclarecimento, se encontre lógica nessa relação da fé com a razão no contexto da patrística. Segundo os registros históricos, Agostinho era uma pessoa com alguns desvios de conduta antes de ser da igreja, alguns desvios de conduta, vivia aproveitando a vida nas bebedeiras, nas festas, e se identificava muito com a filosofia de Epicuro, e aí ele então tem alguns registros que dizem que ele era depressivo, que ele estava sempre questionando, sempre buscando, sempre querendo algo mais que ele não encontrava, que ele vai encontrar no cristianismo. E aí nós vamos ver que ele começa as discussões bem interessantes em relação à fé, a questão da fé cristã. Primeiro, muito importante isso, atenção aos meus alunos, ele não platoniza o cristianismo. Ele não pega o cristianismo e transforma o cristianismo segundo Platão, segundo a essência das coisas, que tudo é natureza, que tudo existe, é explicável, que tudo é possível de se entender através de respostas práticas. Por exemplo, os dogmas cristãos são inquestionáveis, e ele mantém isso. Mantém como? Ele vai cristianizar Platão. Ele diz que Platão entende a natureza, o conhecimento, porque Platão acredita, porque Platão tem a fé naquilo que ele está vendo. Dessa forma, ele explica os princípios da fé, que é você acreditar naquilo que você não vê, que é a essência da natureza. Ele cria argumentos racionais para sustentar uma revolução espiritual. Agora o cristianismo, que nós falamos no início, vai se tornar o principal guardião dos preceitos, dos princípios espirituais, da salvação, da vida eterna, que vai ser vai ser um pilar muito forte durante a época medieval. Ele agora vai criar fundamentos para criar uma revolução na forma de se pensar do cristianismo. Por isso ele vai ser inclusive canonizado. O cristianismo ganha substância, o cristianismo ganha respeito entre as civilizações mundo afora, por onde ele começa a se espalhar. Então, Agostinho tem essa premissa de tornar a fé cristã, tornar o cristianismo uma filosofia. Deve-se a ele, através da patrística, esse contexto. Também Agostinho vê na razão o caminho para a verdade eterna. Não adianta dizer que porque que tem que ser assim, porque é assim. As pessoas têm de ter a fé. No princípio patrístico do cristianismo, as pessoas têm de ter a fé. Você tem que querer aceitar. Ele dava o exemplo dele, que ele buscava resposta no mundo e não encontrava. E aí ele descobriu a felicidade. As respostas que ele buscava, a paz interior que ele buscava, ele descobriu no cristianismo. Então ele disse que a felicidade só é possível, só existe em Deus. As demais felicidades são efêmeras. Aí nós temos contextos, inclusive, na filosofia helenística, que nós discutimos aqui no outro vídeo. Então a patrística ganha essa importância dentro da fé cristã. A razão explica a fé. A razão explicada, a fé, explicada pela razão. Agora,
com esse respeito da ciência, com essa nova admiração da própria ciência, esse conteúdo científico dado por Agostinho, a igreja começa a se aproximar, a ganhar status de uma instituição da sociedade. Ela está presente na sociedade feudal como um dos pilares de salvação, de sustentação daquela sociedade. E aí, Agostinho tem uma discussão, a igreja se apega em umas discussões de Agostinho que diz: o Estado é de natureza secular. O Estado é material. O Estado cuida das coisas mundanas. Quem vai cuidar das coisas espirituais? De quem será a responsabilidade de salvação da alma? Que é uma das questões que o próprio Cristo discutiu nas suas falas. E essa responsabilidade vai ser da igreja. E aí, uma outra ideia dele é que é preciso se ter muito cuidado com o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio foi que levou o homem ao pecado original. O livre-arbítrio leva o homem ao pecado. E a questão do mal, do bem e do mal, ele tem uma explicação bem interessante, que ele diz o seguinte: o mal é a ausência de Deus. E todas as coisas foram feitas por Deus, mas o mal é a ausência dele. E essas explicações de cunho científico, lógico, começam então a ganhar o espaço de fortalecimento naquela sociedade feudal, de fortalecimento do cristianismo. Bom, vai ficar assim meio um contexto, mas mais, eu quero mais. Nos próximos vídeos, meus alunos, nós vamos discutir outras partes da filosofia cristã, e aí nós vamos aproveitar para reforçar todo esse conhecimento. A seguir, eu deixo para vocês aí uma tarefa, e vocês sabem que podem se comunicar comigo através do WhatsApp, através do blog do pré-vestibular e de outros instrumentos para tirar dúvidas. Mas não se esqueçam, vamos construir os nossos textos, para que a gente consiga ter uma boa aprovação no Enem. Aos visitantes, eu agradeço pela atenção, e dá um like, se inscrevam aí no canal, para melhorar, até para discutir com a gente os nossos posicionamentos e as nossas aulas. Até mais!